E a maconha, a droga mais utilizada no mundo hoje, qual que é o princípio ativo dela? O princípio ativo dela é o tetrahidrocannabinol, né? Que é uma substância alucinógena. Ela ataca, assim, o cérebro muito rapidamente. E ela cria alguns problemas, além da questão do uso da droga em si, né? Do comércio da droga, que ele ataca o sistema nervoso central da pessoa. A maconha, por exemplo, não vicia tão rápido como o crack. Como que ela atua no organismo, a maconha? Ela atua também da mesma forma, também atua no sistema de recompensa e em algumas outras substâncias. O crack, por exemplo, ela é muito mais estimulante. A maconha, ela relaxa a musculatura, ela causa aí um outro tipo de sensação ao utilizar, mas também causa dependência. Ela vicia, é preciso então dizer isso claramente, a maconha vicia sim. Sim, a maconha vicia, além de trazer outros malefícios, né? Além de causar dependência química, sim, ela tem tolerância e dependência, ou seja, a pessoa começa a aumentar a utilização da droga para ter o mesmo efeito e fica dependente daquela substância, causando até sintomas de abstinência ao tentar suspender o uso. Em dezembro de 2013, o Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a produção e a venda da maconha, apesar de 66% da população ter se manifestado contra a liberação. No Brasil, um levantamento da Universidade Federal de São Paulo revelou que 75% dos brasileiros são contra a legalização da droga. O estudo mostrou ainda que 7% da população adulta do país, o que corresponde a 3 milhões de pessoas, já experimentou a droga. Entre os adolescentes, cerca de 600 mil disseram já ter consumido a erva. O Brasil não está entre os maiores consumidores de maconha do mundo, mas segundo o estudo, 1/3 dos usuários brasileiros podem ser considerados viciados psicologicamente, apresentando sinais de ansiedade e preocupação por não ter a droga, perda de controle sobre o uso ou fracasso ao tentar parar de usá-la. Recentemente no Uruguai foi aprovado a descriminalização da maconha. O que o senhor acha sobre essa questão, principalmente no Brasil? Olha, eu não pagaria para ver. Eu acho muito temerário isso. Se descriminalizar a maconha, né? Porque é uma droga mais fácil, mais barata e com menos nocividade. Ela tem um menos grau de nocividade. Mas eu acho temerário porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Essa política da legalização da maconha no Brasil, na sua opinião, resolveria o problema? Acho que o problema é muito maior, né? É claro que a legalização, talvez a gente estivesse atuando mais no usuário, né? Que é aquela pessoa que é dependente, que esteve exposta à substância e hoje precisa fazer uso dela. A gente estaria descriminalizando essa pessoa. Agora, o problema é muito maior do que isso. É preciso que a população esteja consciente dos riscos e benefícios da descriminalização, do risco do uso da maconha, como eu te falei, aumento do risco de doenças mentais e outros riscos para a saúde, para que ela possa optar, quer usar ou não, a partir do momento que estiver legalizada, vamos dizer assim. Mas o problema do tráfico, o dinheiro que isso envolve e o peso que isso traz para a sociedade é muito maior do que o usuário ali que está carregando a quantidade de droga que ele utiliza, né? Porque, na verdade, o que eles estão querendo combater é o traficante. Porque se liberar a maconha, não precisa ter tráfico, porque não é nada escondido, você compra na farmácia. Vai ter muita facilidade de acesso à droga. E a molecadinha na escola, eles vão querer usar. Mas a maconha você usava desde quantos anos? Tinha uns 5 anos que eu fumava maconha já. Então você tinha uns 12 anos? Uns 12 a 13 anos, por aí. E a maconha, ela vai chegando no tempo que ela não estabelece mais barato nenhum. Aí você vai querer migrar para uma droga mais forte. E o aí problema... é o organismo que está pedindo, não é você que quer. O problema vai continuar, o traficante vai continuar existindo. Vai continuar de forma mais agressiva. Chegou um certo dia na biqueira, na boca não tem crack, não tem maconha, só tem pedra. E ele, ó, você não quer emagrecer? Fuma isso aqui, ó. Eu vejo como uma porta de entrada. Sabe, essa questão da ilegalidade, etc. O jovem, ele quer buscar, às vezes porque é perigoso, né? Porque dá um status, eu quero ir buscar aquela droga que não é permitida. Aí ele começa a usar, depois ele está usando cocaína, depois está usando êxtase, LSD e depois o crack. Então, assim, eu sou totalmente contra. E quando que você saiu de casa?
Por que você saiu de casa? Porque um dia minha irmã chegou, viu eu fumando de novo, aí ela chegou chorando, ela chegou assim e falou assim pra mim: Anderson, se você quiser se matar, tudo bem, mas não mata nós junto. Porque a gente, sabendo que você tá usando, você tá matando nós. Aí foi quando eu acordei de manhã, peguei e sumi de casa. E há quanto tempo você tá fora de casa? 4 anos e pouco, vai fazer 5 anos. E não voltou nenhum dia em casa? Nenhum dia. Eu moro perto, meia hora daqui pra minha casa. E eles nem sonham onde que eu tô. Com 17 anos, ele saiu de casa. Saiu e não voltou mais. Ele saiu por causa da droga, claro, mas por causa de uma briga que nós tivemos. E eu falei com ele, aqui dentro de casa a droga não entra. Se você quiser usar, você vai usar fora de casa, porque aqui dentro... Ele falou, então eu saio. Eu falei, então sai, a porta é aquela ali, ó. E ele foi e não voltou mais. Até que ponto a formação da pessoa, a estrutura familiar pode prejudicar ou auxiliar nesse processo de dizer não à droga ou dizer sim à droga? Bom, eu acho que é imprescindível a ajuda da família nesse caso. Tanto para não levar o indivíduo para o uso, como quando ele entra em recuperação. Por quê? Quando ele entra em recuperação, de acordo com os valores que foram passados, como ele se porta perante a sociedade, como que ele é, se ele acredita ou não em se ele tem fé ou tem uma religião, isso é fundamental. E que a família tem que dar o limite, que é exatamente, né, na psicanálise dizem que é a falha da função paterna, que é exatamente essa função que dá um limite para o indivíduo. Você pode dizer que você entrou na droga pela falta de amor da família? Sim. Pela falta de amor de mãe. Você nunca mais viu sua mãe desde que você saiu do Maranhão? Minha mãe de criação não. Minha mãe de criação tem 4 anos que eu não vejo ela. Que é a minha mãe que, igual eu falei pra você. A minha outra, que eu ficava lá e fugindo e voltando. A minha outra mãe que me fez, não tem nem ideia. Eu nunca nem lembro mais nem do rosto dela. Isso não te traz uma tristeza? Às vezes sim, às vezes não. Na hora da raiva sim. Por isso que eu uso o crack pra manter esse vazio no peito. Eu dou um trago e esqueço de tudo. Não quer saber mais nada. Bom, menina, eu fiz de tudo que eu podia. Saí procurando de todo jeito. Todo mundo que podia me ajudar se ofereceu e eu aceitava. E começou a minha luta. E eu procurando mendigo. Meu olho bateu numa mendiga de rua que veio pedir, bateu no vidro do meu carro pedindo. O fato é que eu falei, você também pode me ajudar a achar meu filho. Ela foi e falou assim, que isso? Ficou doida? Seu filho já era. O que você espera da sua vida? A morte. Por quê? Porque nessa vida que eu tô, cadê a morte, irmão? Mas e o desejo de sair? Você sabe o que você está fazendo errado. Você sabe que isso está te fazendo mal. Não tem mais força pra sair, tio. Não sei lá, só quem sabe é Deus. Pra me sair eu tenho que me apegar a ele. E tá difícil. Ela foi e falou assim, ele estava devendo 5 bocas. E eles fizeram micro-ondas com ele. Eu falei, o que é micro-ondas? Aí ela me contou. Você sabe o que é micro-ondas? Eles pegam pneu de automóvel, colocam na pessoa, investe a pessoa de pneu, um pé, bota gasolina e taca fogo. E ele foi queimado vivo.